Graças e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Bom, ontem nós tivemos aqui uma festa muito bacana, muito bonita. Os nossos 19 anos da nossa casa, P-Bag. 19 anos em que o Senhor tem nos sustentado neste lugar aqui. Nós louvamos a Deus. E para mim foi muito especial, porque hoje, dia 21, completa exatamente um ano que eu sou pastor titular dessa igreja. Glória a Deus por isso. Um ano como pastor. E eu louvo a Deus porque tive a oportunidade de crescer muito ao longo desse tempo. Ver os irmãos crescendo também, eu acho que é a maior alegria de um pastor. Então eu louvo a Deus por esse ano que se passou. Muitos desafios virão pela frente, mas com certeza nós temos o Deus que esteve conosco ao longo desses 19 anos. Também estará nos sustentando até que Ele venha. E nós como igreja continuaremos comunicando o Evangelho da Verdade, a fim de que o reino de Deus avance por meio dessa comunidade, dessa casa que se reúne aqui. Amém? Meus irmãos, eu queria te convidar a abrir em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 16. Carta de Tiago, no capítulo 1, verso 16. Quem achou, fala assim, é uma Bíblia. Nossa, acho que um só achou. Quem não achou, fala, eu também amo. Mas eu vou pelo telão aqui mesmo, que é mais fácil. Amém? Diz assim o texto. Não vos enganeis, meus amados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai, nós oramos ao Senhor, diante da palavra que está posta e diante da palavra que será comunicada também ao nosso coração. Senhor, eu sou incapaz de comunicar a Tua palavra como precisa ser feita. Por isso, Senhor, eu necessito da assistência do Teu Espírito Santo, não só sobre a mim que vou comunicar, mas sobre a Tua igreja também que vai acolher. Conceda-nos a graça de ouvirmos a Tua voz nessa noite. Conceda-nos a graça de experimentar o Senhor falando ao nosso coração e colocar tudo isso em prática, a fim de que o Senhor seja glorificado pela nossa maneira de viver, ó Pai. Oramos assim e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos na série de mensagens Fábrica de Ídolos. Estamos chegando ao final da nossa série, não é hoje ainda, mas estamos chegando ao finalzinho já. E a nossa próxima série de mensagens será Meu Brasil Brasileiro. Olha que coisa linda. Vamos fazer uma série de mensagens sobre o nosso país e sobre o nosso papel como missionários neste lugar onde o Senhor nos plantou e nos colocou. Mas até lá nós ainda vamos falar um pouco sobre idolatria. E nós estamos falando de uma idolatria aqui que ela não é uma idolatria aparente. Quando a gente fala de idolatria, a primeira coisa que, pelo menos antigamente, vinha ao meu coração é a questão dos santos, é a questão das imagens. Ou a gente olhava para o Antigo Testamento e a gente via lá os deuses do Antigo Testamento, como Moloque, Dagon, Astarote e tantos outros deuses. A gente não se via lá. A gente é uma igreja reformada, então a gente não se vê com imagens ou com esculturas. Então a gente tem a ousadia de dizer: nós não somos idólatras, porque nós não experimentamos nada disso, nós não vivemos nada disso. Mas aí, lá em Ezequiel, no capítulo 14, no verso 3, Deus denuncia a idolatria de Israel, dizendo que a casa de Israel levantou em seu coração ídolos para adorar. E o maior problema da idolatria é que a idolatria nasce no nosso coração. O problema da idolatria não é o que nos é externo. O problema da idolatria é aquilo que está em nós. Porque nós vivemos uma idolatria disfarçada. Nós vivemos uma idolatria velada.
A frase que nós temos usado aqui, quase que dominicalmente, a frase de John Calvino, quando ele diz nas Institutas da Religião Cristã, que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. O homem permanentemente continua a criar ídolos e levantar altares no seu coração. O texto que nós lemos hoje é da carta de Tiago, e é um texto, na verdade a teologia de Tiago é uma teologia que eu gosto demais e eu tento reproduzir, porque Tiago ele é muito simples naquilo que ele fala, ele é muito prático, ele é muito objetivo, mas ainda assim é uma teologia relevante e é uma teologia que tem muita profundidade. Mas é muito prático, é muito simples o que Tiago está falando. Eu me lembro que na primeira semana do seminário, nós fizemos um exercício. Nós reescrevemos toda a carta de Tiago e todas as vezes que tivesse ali uma ordenança prática, um conselho prático, a gente substituía pelo nosso nome. Então era mais ou menos assim: você, Wesley, não seja maledicente. Use a sua língua para produzir o que é bom. E é muito legal fazer esse exercício porque parece que Tiago está falando na nossa cara. E em alguns momentos da carta a gente fica até envergonhado. Mas é Deus falando conosco, é Deus nos ensinando. Então Tiago tem essa simplicidade, essa beleza de ser simples, mas ao mesmo tempo profundo e relevante. E no verso que nós lemos, ele diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito, é dom, é graça, é dádiva, vem do Senhor. Tudo que é bom e que nós podemos experimentar na nossa experiência de vida, vem de Deus. E a gente pode presumir então que tudo que é mal também, tudo que é ruim, não vem de Deus. Só que a gente precisa fazer um parênteses muito sério nisso. Porque quando nós estamos falando de tudo que é bom vem do Senhor, nós estamos falando de tudo que é bom no sentido de bondade. Tudo que é bondade vem do Senhor. Tudo que é bom no sentido de bondade vem de Deus. Ao passo de que tudo que é mal no sentido de perverso, no sentido de maldade, vem do mundo e do príncipe deste mundo. Então tudo que é bom no sentido de bondade vem de Deus. Tudo que é mal no sentido de perversão ou maldade vem do mundo e do príncipe deste mundo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente passa por lutas e por desertos na vida que não necessariamente é coisa que o inimigo colocou na nossa vida. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e por coisas ruins na nossa vida e que no final a gente percebe que é bondade de Deus. É Deus nos provando, é Deus nos conduzindo a um crescimento espiritual. Então de cara nós não podemos dizer que tudo que é ruim no sentido de desafios, de lutas e provações, vem do mundo. Não. Jesus, depois do seu batismo, ele é conduzido para o deserto. E ele passa 40 dias no deserto. Então nem todo deserto que a gente atravessa na nossa vida vem do mundo. Mas muitas vezes o próprio Senhor, quem nunca leu o livro de Jó e não viu que foi o próprio Senhor quem colocou a fé, a justiça de Jó em prova. Por outro lado, muitas vezes as coisas que a gente acha que é bom, no final é perversão e maldade. Tem um texto que, se eu não me engano, é Provérbios capítulo 14, verso 12, em que o sábio diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles é morte. É morte. Tem coisas que para nós parece que é bom, mas é só satisfação humana e o final de tudo isso é morte. O próprio Tiago vai dizer para nós, aqui alguns versículos para frente, que se nós formos tentados a algo que nos leve a fazer o mal, isso não provém de Deus. E sempre que eu falo de tentação, eu lembro desse verso, por quê? Porque se você recebe um convite e de cara você já sabe que é um golpe, você vai para esse convite? Espero que não, né? Você é minimamente inteligente para falar assim, não vou. Por que a gente cai em golpe? Quem já caiu em algum golpe aqui? Assume o seu pecado.
Eu já caí também em um golpe. Por que a gente cai em golpe? Porque a gente acha que é bom. A gente acha que está fazendo algo bom. A gente acha que a gente está ali fazendo algo que talvez não seja bom, mas pelo menos seja honesto, seja de fato aquela pessoa está te oferecendo algo que é real. E por não saber que é um golpe, o que a gente faz? Cai. Eu não posso ver um golpe que eu quero cair. Eu acho que sou muito besta, cara. Então, quando Tiago diz que se a gente recebe uma proposta que nos leva para o mal, a gente já pode descartar porque não vem do Senhor. O Senhor não tenta ninguém para o mal. Então, se você estiver passando por uma tentação que está te induzindo a pecar, pode descartar porque não vem do Senhor. O Senhor prova a nossa fé, o Senhor nos desafia, o Senhor nos leva para desertos, o Senhor nos forja ali nas lutas que a gente enfrenta. Mas o Senhor não nos tenta a fim de nos fazer pecar. Se algo está nesse sentido, pode descartar que é golpe, é laço. Amém? E por que a gente está falando desse texto e por que a gente está falando de bondade? Porque nós falamos aqui recentemente sobre a possibilidade de tornar Deus um ídolo. Existe a possibilidade de tornar Deus um ídolo? Existe. Quando que Deus se torna um ídolo no nosso coração? Deus se torna um ídolo no meu coração quando eu começo a me relacionar com Deus baseado nos benefícios que Deus pode me dar. Deus se torna um ídolo quando eu não o adoro por quem Ele é, e sim por aquilo que pode vir das suas mãos. Deus se torna um ídolo quando eu digo assim, eu faço o que é bom, Deus me abençoa. Eu faço o que é mal, Deus me amaldiçoa. Qual que é a teologia errada desse pensamento? Aparentemente é bom. Aparentemente é bom. Porque a gente diz assim, eu faço o que é bom, Deus me abençoa. Eu faço o que é mal, Deus me amaldiçoa. Aparentemente, como Paulo diz, parece que é piedoso esse ensinamento, mas não é. Porque no final você está dizendo para Deus que quem controla e quem governa a sua vida é você mesmo. Porque se você faz o que é bom, Deus te abençoa. Se faz o que é mal, Deus te amaldiçoa. No final, quem é que governa a sua vida? Você mesmo. Então, nessa sua relação de eu faço o que é bom e eu faço o que é mal, Deus se tornou um ídolo. E aí a gente faz algo para o Senhor, não por quem Ele é, mas para receber as benesses, os benefícios das mãos do Senhor. E aí nessa relação Deus se torna um ídolo. Mas existe também a possibilidade, é o que a gente vai falar hoje, existe a possibilidade também de nós pegarmos aquilo que vem do Senhor, e como nós vemos aqui, que é bom, que é perfeito, que é dádiva de Deus, e transformar o que é bom, o que vem de Deus, em um ídolo. Existe essa possibilidade? Existe. Existe a possibilidade de eu receber algo que é bom do Senhor e transformar isso que é bom em um ídolo no meu coração. E quando que a gente faz isso? Quando que eu pego algo que o Senhor me deu e que é bom e transformo em um ídolo? Eu faço isso quando eu utilizo aquilo que o Senhor me deu e que é bom para a minha própria satisfação. Quando eu pego algo que o Senhor me deu que é bom e utilizo para benefício próprio. Quando a gente lê, principalmente no Antigo Testamento, sobre dar glória a Deus e que Deus não negocia, Deus não divide a sua glória, a gente pensa que essa ideia de não dar a glória a Deus é simplesmente quando você é usado por Deus e quando alguém te elogia, fala assim, nossa, que palavra abençoada. Aí você toma para si, em vez de glorificar a Deus. Nossa, pastor, que palavra abençoada. Aí eu fico todo cheio, eu vou para casa assim, nossa. Quando eu recebo... Isso também é subtrair a glória de Deus. Mas não dar a glória a Deus é mais do que isso. Todas as vezes que nós recebemos algo do Senhor e não empenhamos em glorificá-lo, nós também estamos subtraindo a glória de Deus. Nós também estamos não dando glória a Deus.
Não dar glória a Deus não é simplesmente receber um elogio e não atribuir isso a Deus. Não dar glória a Deus também é receber os dons e as dádivas que veio do Senhor e não utilizar isso como instrumento para a glória e para a exaltação do nosso Deus. Por exemplo, alguns exemplos do nosso dia a dia. A nossa saúde. Uma vez eu fui num acampamento de jovens e eu ia ministrar lá em Batatais. E eu fui convidado para ir. E eu lembro que no final do primeiro culto que eu ministrei, era logo pela manhã. Aliás, vai ter acampamento, já pegando o gancho, fazendo um merchan aqui da nossa igreja. Ano que vem, no carnaval, já faça a sua inscrição. E eu estava pregando nesse acampamento. E quando acabou a minha ministração, acabou o culto ali, ia ter um momento de lazer. O pastor estava conversando comigo e eu vi um senhorzinho no fundo da igreja comendo nessas mesas quadradas de plástico, sabe? Com uma cadeirinha de plástico, com um pratinho de plástico e com um garfinho de plástico. E como era um acampamento de jovens, e só tinha jovens, eu fiquei curioso. Eu falei, tem um senhor ali, pastor, que está empalhado, que ele está muito velho já, está lá no fundo, lá da igreja. E aí o pastor falou assim, não, aquele irmão ali é o motorista da nossa igreja. Ele que dirigiu a Kombi trazendo os jovens aqui para o acampamento. E ele falou assim, pensa numa Kombi véia. Não é que tem um jogo no volante, tem um campeonato inteiro. O negócio aí é complicado. Eu falei assim, nossa, que legal, que bênção. Aí o pastor falou para mim assim, você sabia que aquele senhor é o homem mais rico da cidade? Ele é extremamente rico. E ele veio até mim alguns domingos atrás perguntando como que ele poderia servir ao Senhor. Porque quando ele tinha 18 anos, ele foi chamado para ser um missionário e ele rejeitou porque ele estava virando um empresário e o negócio dele estava acontecendo e ele quis ganhar dinheiro e ele gastou a vida inteira dele ganhando dinheiro. Até que ele teve um encontro com Jesus algumas semanas atrás e ele veio chorando, pastor, o que eu posso fazer para servir? Eu quero servir logo. E o pastor falou, só tem a Kombi da igreja para você dirigir. E ele que está acostumado a dirigir os melhores carros da vida, estava dirigindo a Kombi da igreja. E feliz. E depois eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele falou assim, o melhor carro que eu já dirigi na vida. E ele falou assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu fazia tudo diferente. Ele falou que a vida dele perdeu o sentido no dia que ele olhou para um terreno e falou assim, nossa, que terreno bonito, quero investir nesse terreno. Ele ligou para a secretária dele e falou assim, compra esse terreno aqui para mim. E ela falou assim, o terreno já é seu. Ele falou assim, ali a minha vida, ele falou que perdeu o sentido. Ele falou assim, eu descobri que eu corria atrás do vento. Aí ele falou, o problema é que eu levei 60 anos para descobrir que eu estava correndo atrás do vento. E aí, ter saúde, ter vigor, ter juventude é algo bom. É uma dádiva do Senhor. E aí a gente empenha tudo isso em prol da nossa própria vida. Ah não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, nossa, e tudo mais, e o reino de Deus vai passando. Então a gente pega algo que é bom que o Senhor nos deu e transforma num ídolo. Não, eu preciso usar esse tempo agora para ganhar dinheiro. Depois eu vou viver minha aposentadoria espiritual servindo ao Senhor, depois que eu já não tiver mais nada para conquistar e para alcançar. E a gente não entendeu que isso se tornou um ídolo no coração. A gente pega algo que é bom, algo que o Senhor nos deu, e ao invés de empenhar e viver os nossos melhores dias para o Senhor, gastar os nossos melhores tempos para o Senhor, glorificar a Deus pelo dom da existência, da vida que o Senhor nos deu, a gente pega tudo isso e a gente vive para si mesmo, não dando glória a Deus por tudo de bom que Ele proveu a nós. Outra coisa que é boa, que vem do Senhor e que muitas vezes a gente usa, não para glorificar a Deus, mas para nós mesmos, são os nossos recursos. Os nossos recursos financeiros, muitas vezes a gente não usa os nossos recursos para a glória de Deus. E eu não estou falando de dízimo e de oferta, não. Eu estou falando da gente abençoar pessoas.
Estou falando da gente compartilhar, da gente dividir, da gente multiplicar e alcançar o necessitado. Você quer saber se o dinheiro é um ídolo no seu coração? No final do mês, além das suas contas e dos seus familiares, existem pessoas lá que você abençoa? Existem pessoas lá que você separa valor do seu orçamento para abençoar pessoas? Que não seja pai, que não seja mãe, que não seja filho. Que você reserve e fala assim, não, esse valor aqui, Senhor, é um valor para abençoar pessoas. E como eu falei aqui, não é sobre dízimo e sobre oferta. O Senhor é provedor dessa casa aqui. Estou falando de você abençoar outras pessoas. De você compartilhar. Ah, pastor, mas eu ganho muito pouco. Eu também, você acredita nisso? Mas, com 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor multiplicou. Porque a multiplicação acontece, sabe quando? Quando a gente reparte. Jesus, ele orou e não começou a cair pão do céu, nascer peixe da terra, não. A multiplicação aconteceu quando ele começou a repartir, quando ele começou a dividir, aí começou a multiplicar. Então, o Senhor muitas vezes nos abençoa com recursos, com provisão. E Ele espera que a gente também seja provisão para alcançar a mesa e os lares daqueles que estão necessitados. Pastor, mas hoje eu não tenho condição nenhuma. Então ore, porque talvez você é hoje alguém que precisa ser alcançado pela multiplicação da mesa de um outro irmão. Esses dias perguntaram para mim assim, você acredita que na igreja primitiva todo mundo ganhava o mesmo valor? Eu falava assim, não. Mas eu acredito que na igreja primitiva ninguém tinha necessidade, porque eles compartilhavam. Tudo lhes era comum. É errado na igreja alguém ganhar mais do que o outro? Não. Errado é ter alguém na igreja passando dificuldade financeira. Porque nós não estamos compartilhando os recursos que o Senhor tem nos dado. As nossas primícias pertencem ao Senhor. E novamente eu não estou falando de dízimo nem de dinheiro. As nossas primícias, a nossa vida, os nossos primeiros, tudo na nossa vida pertence ao Senhor. Tem uma música do PG que todo dia de manhã, quando eu acordo e eu pego o celular antes de orar, eu lembro dessa música. Pensa numa música que, olha, me persegue. A música assim, que seja o meu universo. Quem conhece essa música? Que de manhã seja o meu primeiro pensamento e a luz em minha janela. Olha que coisa maravilhosa. Aí quando eu pego o celular antes de orar, aí já vem logo essa música na mente. Tá vendo? Momento Elizabeth de lembrar das músicas. Quando você pega no celular antes da Bíblia, antes da oração, já vem a música, o raio da música na cabeça. Aí você fala assim, quem compôs essa música para me lembrar todo dia de manhã? Não é verdade? Então as nossas primícias pertencem ao Senhor. E agora é algo mais pesado para a gente aqui. A igreja. Quem aqui é abençoado por essa casa aqui? Glória a Deus. A gente entende que a igreja é algo bom, é algo de Deus. Mas inclusive a igreja pode ser um instrumento que é utilizado muitas vezes para promover a idolatria. Quando uma igreja ela se curva à política, por exemplo, a gente viu muito isso nas nossas últimas eleições. Pastores e líderes que se dizem cristãos curvados a líderes políticos. A igreja que é boa, ela pode ser sequestrada quando pessoas estão em busca de poder e de domínio. A igreja, ela pode ser sequestrada também, utilizada como instrumento de idolatria, também quando os recursos financeiros. Quando uma igreja está estabelecida apenas para obter recursos financeiros. Uma vez, eu acho que eu nunca compartilhei isso aqui publicamente, mas um tempo atrás eu e a Neide nós tivemos uma proposta para pastorear numa outra igreja. E o pastor foi até a nossa casa e ele sentou com a gente e ele falou assim, nós já alugamos um prédio. Eu não lembro onde que era, mas é uma avenida famosa aí. A gente já alugou o prédio
A gente não tem membros ainda, mas a gente vai. Ele falou uma quantia que eu acho que nem o resto da minha vida eu vou juntar esse dinheiro. E ele falou uma quantia exorbitante. Ele falou assim, a gente tem essa quantia para começar a igreja. A gente já comprou instrumento, aparelhagem. A gente já contratou músicos. Olha só. E a gente quer contratar você como pastor. A gente vai te dar um bom salário. E em uma semana, com toda essa estrutura que a gente tem, essa igreja vai estar bombando. Mas você só vai ser responsável por compartilhar a palavra. E quase que a gente expulsou eles de casa. Pessoas que estabelecem igrejas não para glorificar a Deus. A igreja é algo bom, é algo do Senhor. Mas eles usurpam, sequestram algo que é bom em benefício próprio. Um conselho que eu poderia dar, se um dia você não for mais dessa casa aqui, nunca seja membro de uma igreja que tem dono. Nunca seja. Nunca seja membro de uma igreja que tem dono. Todos os anos, nessa igreja aqui, ao final do ano, nós temos a nossa Assembleia Geral. E o pastor presidente, ele coloca o cargo à disposição da igreja. E a igreja vota a continuidade ou não do pastor que aqui está. Ano passado foi assim, esse ano será de novo. A gente vai, na segunda quinzena, segundo domingo de dezembro, fazer a nossa eleição da diretoria e o que a gente faz? O pastor coloca o cargo à disposição da igreja. Da igreja. Se a igreja, não fique numa igreja em que os membros da igreja não têm poder para destituir o pastor. Não fique. Porque essa igreja tem dono e ela não é Jesus. É o pastor. Permaneçam em igrejas que a assembleia de membros estabelece as diretrizes dela. Porque pode ser que você dê sorte de cair com um pastor bom. Mas e se o pastor for ruim? Ele é o dono da igreja, quem é que vai tirar? E também desconvide pastores que dizem assim, ó, eu sou a autoridade espiritual dessa casa aqui, hein? Desconfie. Porque a autoridade espiritual dessa casa é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A minha autoridade aqui é para exercer o dom que Deus me deu, que é pastorear pessoas. E a sua autoridade aqui é exercer o dom que Deus te deu, seja ele qual for. Mas tanto eu quanto você estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Porque debaixo do cabeça, todo mundo é corpo. E a igreja não pode ser algo bom sendo instrumentalizado para promover políticos e tantas outras barbáries que a gente tem visto por aí. Mas existem exemplos bíblicos também de pessoas que receberam coisas boas do Senhor, mas utilizaram para sua própria glória ou para sua própria satisfação. Os filhos de Eli queriam suceder como sacerdotes na casa do Senhor. Sansão, que foi consagrado e recebeu algo especial do Senhor. Salomão, que recebeu uma sabedoria incrível, mas não utilizou para a glória de Deus. Moisés, quando recebeu a instrução de falar com a rocha, e ao invés de Moisés falar com a rocha, ele vai lá e fere a rocha, não dando glória a Deus naquilo que Deus havia dado para ele fazer. Mas tem um texto que eu queria ler com vocês, que vai sintetizar tudo que a gente está falando aqui, que está lá em Êxodo, no capítulo 12 e no verso 35. Projeta para a gente aí, por favor. Êxodo, capítulo 12 e verso 35. A gente vai ler o 35 e o 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupa. Verso 36. O Senhor fez que o seu povo encontrasse favor, em algumas traduções encontrasse graça da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios.
Você vai se lembrar disso na nossa série do livro do Êxodo, a gente falou sobre isso. Na saída do povo, isso aqui aconteceu quando o juízo passa sobre o Egito, trazendo morte aos primogênitos. E aí então o faraó dá a ordem para que o povo de Israel saia do Egito. Só que antes de sair, o Senhor diz a Moisés: fala para o povo pedir para os egípcios objetos de ouro e de prata. Moisés comunica a ordem do Senhor para o povo sai a pedir para os seus vizinhos objetos de ouro e de prata, e eles ajuntam muitas riquezas, porque o Senhor concedeu graça e favor para o povo de Israel por meio dos egípcios, e eles saem do Egito como um exército triunfante, levando seus despojos, a riqueza do Egito, o ouro e a prata. Projeta para a gente agora, ainda em Êxodo, capítulo 32, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, que lhe disse: levanta-te, faze deuses que vão diante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Passa para o próximo, por favor. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mas. Então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Passa para o próximo, esse é o último verso que a gente vai ler. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro como rio e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Gente, o que aconteceu? Deus concedeu ao povo riqueza. E quando Moisés sobe ao monte para receber a planta do tabernáculo, o que era o tabernáculo? Era um lugar onde Deus iria se manifestar no meio do seu povo. Então Moisés está no monte recebendo a planta do tabernáculo. E na planta do tabernáculo, a Bíblia diz que as colunas do templo seriam revestidas de ouro, com o ouro que eles haviam tirado do Egito. Ou seja, Deus havia dado ouro para aquele povo, porque futuramente Deus construiria um templo para se manifestar e para que a presença dele fosse real no meio do povo. O povo pega então o ouro que Deus havia dado para a construção do tabernáculo e constrói um bezerro de ouro para adorar. É assim na nossa vida também. O Senhor muitas vezes derrama sobre nós bênçãos eternas, bênçãos grandiosas. E ao invés de a gente empenhar aquilo na glória de Deus, na manifestação e na presença de Deus, a gente pega tudo aquilo que é bom que vem do Senhor e promove a idolatria. Assim como os da casa de Israel fizeram quando construíram, ao receber o ouro dos egípcios, algo que era para construir o tabernáculo, eles fizeram ídolos em seu coração para adorar. Então, meus irmãos, nós não podemos pegar aquilo que é bom, aquilo que é do Senhor, e não devolver para Ele em forma de glória e exaltação por quem Ele é. A gente não pode reter aquilo que pertence a Ele. O Senhor nos concedeu momentaneamente, e nós somos administradores daquilo que Ele tem nos dado, para que a gente possa pegar tudo aquilo que Ele nos deu e glorificá-lo. Sempre que eu falo sobre isso, eu lembro dos presentes do Dia dos Pais. O Clay vai passar por isso. No presente do Dia dos Pais, o filho chega com um presente maravilhoso, fala assim: pai, isso aqui é para você. Você fala: obrigado, filho. Ele diz: comprei com seu cartão. Ou seja, a gente paga pelo presente que a gente vai receber. O pai é assim. Assim é Deus também. O Senhor nos abençoa e a gente volta como aquele filho: pai, está aqui. O Senhor me deu recursos e eu comprei um presente para você. Eu quero aqui te presenteá-lo. Eu quero te glorificar, eu quero te exaltar. Porque o Senhor me deu recursos e capacidade de te exaltar e te glorificar. Então eu quero retribuir todas as bênçãos e as dádivas que o Senhor tem me dado. Vivermos para a glória do Senhor.
Lá em Romanos capítulo 11, verso 29, o Senhor diz que, por meio de Paulo, do apóstolo Paulo, que os dons que Ele nos dá são irrevogáveis. São irrevogáveis. E aqui a gente falou até agora de tudo que é bom que vem do Senhor, mas eu queria abrir um espaço rapidamente para falar sobre os dons que nós recebemos do Senhor. O apóstolo Paulo diz que o Senhor nos abençoa com dons a fim de que a gente abençoe o corpo, a fim de que a gente produza no reino dele. E ele diz que esses dons são irrevogáveis. O que isso significa? Que ele não retira de nós. O Senhor não retira. O Senhor não vai falar assim, ó, te dei esse dom para você. Você não usou, tirei esse aí, agora você não tem mais. Ele não faz isso. Os dons dele são irrevogáveis. E isso passa uma mensagem para nós muito importante. Primeiro, diz para nós que é por graça e não por mérito. Os dons que a gente recebe do Senhor é por graça e não por mérito. Você recebeu não é pela sua capacidade, mas é pela bondade e pela graça do Senhor que você recebe o dom que você recebeu. Isso diz para nós também algo muito que nos enche de temor, ou pelo menos a mim. Porque isso diz para nós que não depende da nossa aprovação. Não depende de aprovação. Ou seja, o Senhor não está medindo a sua aprovação para te abençoar com um dom ou para tirar o dom que você tem. E por último, a maneira como nós usamos reflete o Deus do nosso coração. A maneira como nós usamos os dons que o Senhor nos deu reflete o Deus do nosso coração. Imagina a mim, por exemplo, como pastor. Se eu pego o dom que o Senhor me deu e eu uso para me promover como pastor, quem que está sendo o Senhor do meu coração? Eu mesmo. Portanto, a maneira como nós usamos os nossos dons reflete o Senhor que está no nosso coração. O Deus que está no nosso coração. E não usar esses dons também, vai ser considerado uma falta grave pelo Senhor. Você vai se lembrar que Jesus conta uma parábola dos talentos, que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. O que recebeu 5 e o que recebeu 2 empenharam no reino e multiplicaram. O que recebeu 1 ficou com medo e falou assim, vou enterrar, quando meu Senhor voltar eu apresento para ele, eu devolvo para ele, ó, tá aqui, ó, o que o Senhor me deu tá aqui. Então quando o Senhor nos dá dons espirituais, Ele espera que quando Ele volte, a gente tenha 2 dons. Pô, mas e como que isso acontece? Se Ele só me deu 1, como que quando Ele voltar eu vou falar para Ele que agora eu tenho 2? Imagina, por exemplo, que você é um pastor. E ao longo da sua vida você discipulou e você formou um outro pastor. Quando o Senhor voltar, Ele vai falar assim, ó, eu te dei um dom de pastorado. O que você fez? Senhor, agora tem 2, porque eu e o Zé Bino somos pastores. Ó, profetizando, né? Quando que a gente multiplica os dons? Na vida do meu irmão. A gente multiplica os dons na vida do meu irmão. E o Senhor espera, quando Ele voltar, que a gente tenha multiplicado o dom, o talento que Ele nos deu. Lembre-se disso, não empenhar o dom e o talento, a capacitação que o Senhor te deu, é tão grave quanto usar para a sua própria glória e para a sua própria satisfação. Empenhe os dons e os talentos que o Senhor te deu. Eu queria encerrar com uma frase. Quando somos nossos próprios deuses, vamos inclusive usar o dom e a bênção de Deus para a nossa própria satisfação. Amém?